Este momento ímpar da palavra do Senhor, você que está a nos ouvir, querido, pegue aí a sua Bíblia, aí a sua bússola e abra comigo no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 2. Êxodo capítulo 2 e o versículo 23. E diz assim: E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado por este momento ímpar de tua santa palavra, Senhor. Abençoe o teu povo. Eis aí a tua noiva. Tu, Senhor, o conhece. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, que eu venha desaparecer e o Senhor venha aparecer, Pai. É o que eu te peço no nome santo do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, lemos um texto da Bíblia Sagrada muito profundo, muito forte. No livro de Êxodo, nesse segundo capítulo, são narradas, querido, as histórias sobre a fuga dos hebreus da escravidão, que sofria no Egito, mas o Senhor levantou a Moisés, foi um grande ali, vou dizer assim, um libertador no período, um grande líder, e tirar o povo do Egito na libertação, na fuga, para ir para a terra prometida, para a terra de Canaã, a terra a qual o Senhor o prometera ao povo, querido. Este livro conta várias histórias, vários acontecimentos, e aqui o texto ao qual nós lemos fala da morte do rei do Egito. Querido, só na introdução da palavra, eu quero dizer ou trazer o tema sobre os reis dos reis, ou o rei dos reis, querido. Sabemos que no período dos faraós, os homens tinham tamanha riqueza, querido, que davam uma ordem, davam um decreto, que construía ali monumentos imensos. Sabemos que existe hoje pirâmides que muitos historiadores aí dizem que tem tantos anos que não dá nem para contar. Mas a gente sabe que a Terra, se a gente for somar a Terra aí mais ou menos, os homens, na vivência dos homens na Terra aí, se chega a 8 a 10 mil, 7, 8, 10 mil. Mas muitos dizem bilhões aí, né? Tem um tempo. Mas estão aí a construção, estão num período longo, estão num período, né? Eu estou ajudando, porque se a gente for somar aí a terra, a vivência do homem na terra, se a gente for bem no profundo, tem muito tempo, mas não tem aquele tempo todo onde muitos cientistas acham que tem. Acham que os homens vieram até do período dos homens de Neandertal, outros dizem de outras descendências. Eles falam que assim caiba a gente analisar a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e vamos entender que o homem ele teve tem um certo período, nascer em um certo período, só se findará quando o Eterno virá para a glória do Rei da Glória. Querido, e sabemos que aqui existiam homens que tamanho era muito rico. Os homens eram bilionários, os faraós faziam o que bem entendiam. O pilar máximo de um homem,
ou até mesmo de uma mulher na terra, é quando ele chega a ser rei. Ele dá um privilégio de poucos, mas muitos poucos homens, que quando eles chegam a ser rei, querido, é um privilégio de poucos. Deus, ele constitui rei, ele levanta rei, Deus, ele abençoa, né? Muitos homens, sabemos que teve um período de Nabucodonosor, sabemos que teve período de Tutancamon, muitos imperadores, muitos reis, muitos faraós passaram por essa terra, querido. Os reis eram homens que mandavam e desmandavam, faziam o que bem entendia na terra, querido. Querido, muitos reis que passaram foram terríveis. Mataram muita gente, mandaram matar muita gente. E nisso, trazendo para este texto, a gente analisa que aconteceu depois de muitos deste dia, morreu o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram, veja, por causa da servidão, e clamaram ao Senhor, subiu a Deus por causa de sua servidão. Os reis, eles faziam o que bem entendiam. O povo, os hebreus, que era povo de Deus, viveram um período de escravidão terrível, querido. Quando o rei, ou esse imperador, vai se melhor dizer, morreu, o povo suspirou. Que ele deve ter sido um alívio que é terrível. E analisando, quando vê uns reis bons também, como Davi, como até mesmo Salomão, o povo vivia bem, querido. O Senhor Deus, ele constituiu lideranças na terra. E se tem lideranças, caiba ao homem obedecer, querido. Isso tem na igreja, cargos eclesiásticos, isto tem na política, também tem no mundo jurídico. Onde vai tem a liderança. A empresa tem um cargo que vai subindo, a todo canto tem a liderança e temos que obedecer. Muitos às vezes obedecem até numa empresa porque é o mantimento, é o trabalho e precisa obedecer. E muitos não obedecem na igreja. É difícil. Mas dando continuidade, Deus, ele constitui liderança na terra. Quando não tem rei, o homem faz o que quer fazer, o que bem entender. O homem, ele muitas das vezes se atropela. Por isso que Deus, ele bota no céu, tem liderança, querido. Só pra gente, anjo, arcanjo, querubim, serafins, e aí vai. E o rei da glória ali, querido, que manda em tudo, em todos, em tudo que existe existência, o rei do rei. Ele manda e não é mandado. A Bíblia diz, no livro de Juízes, capítulo 21, e o verso 25, naqueles dias não havia reis em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Quando não tem uma liderança que ensine ou dê uma direção, ou um homem de pulso firme para que possa reger o povo, para que possa o povo caminhar bem, ensinar isso, aquilo, o povo, ele começa muitas das vezes a andar errôneo. Por isso que tem que ter, normalmente tem que ter, querido, tem que ter uma separação, tem que ter umas direções, tem que ter alguém ali que é constituído, que é separado, para que possa conduzir o povo. Analisando o povo dos hebreus, os hebreus, Deus levantara Moisés. Caminhando, Deus levantara a Davi. Prosseguindo, Deus começara a levantar quem? Os sacerdotes, os profetas, para que o povo pudesse ir bem, ouvisse a voz de Deus e Deus abençoar, querido. Hoje, no Novo
Testamento, trazendo para a igreja, existem as lideranças. Existe o auxiliar local, auxiliar oficial, existe o diácono, o presbítero, os missionários, evangelistas e o pastor. Tem que obedecer, querido, porque assim o povo vai bem. O povo andando em obediência, caminhando em obediência, o povo vai bem e Deus honrando. Mas chegará um período no livro de Juízes, que naquele período lá, em Israel, não havia rei. Então o povo fazia o que bem entendia. Muitas das vezes caminhava errante, caminhava errado. E Deus constituiu o rei, mas o Senhor queria ser o próprio rei do seu povo. Chegaram um período no livro de 1 Samuel, que é interessante, querido. 1 Samuel, capítulo 7, não, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, verso 1 ao 7, diz assim: sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito, Joel, e o nome do segundo, Abiás. E foram juízes em Berzeba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho deles. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presente e perverteram o juízo. Interessante que ali Samuel já velho, Deus ele queria ser o próprio rei do povo. E nisso os filhos desse abençoado começaram a fazer coisas errôneas por causa da avareza, pegar o dinheiro. A avareza é terrível, querido. Começaram a esconder o dinheiro, vão simplificar debaixo dos colchões e não queria fazer mais nada. E o povo observava. O povo olhava para eles, querida, e ficava ali com o coração meio triste, porque os homens estavam preocupados com o bel prazer deles, com o dinheirinho a qual eles tinham. A Bíblia está dizendo aqui, ó, porém seus filhos não andaram pelo caminho deles, antes se inclinaram à avareza e tomaram presente e perverteram o juízo. Não queria mais fazer o que era do agrado de Deus, só queria fazer do agrado deles. E Deus tinha levantado a Samuel, que Samuel no período é interessante, Samuel foi um juiz, foi um profeta. Interessante, querido. Samuel ali, um sacerdote do Senhor, um profeta do Senhor, um juiz. Deus tinha levantado e o homem já estava ali no período velhinho, tal. Os homens ouviam, tanto é que quando Samuel ia entregar um algo da parte do próprio Deus a Saul, Saul tremia, querido. Saul se apavorava. Olha que ele era um homem de batalha. Imagine então a conjecturar. Saul ali parado de frente, ali guardadinho, ali na tua tenda ou no seu palácio, não importou a conjectura. De repente, os súditos, os soldados estão ali observando. De repente eles avistam de longe aquele homem vindo, com as vestes diferenciadas, aquele negócio todo. Um profeta de Deus aparecendo ao longe. De repente, quando eles avistam, ou o soldado avistava, corria para avisar o rei. E avisava: meu rei, posso entrar em tua presença? E muitos tinham até a certa liberalidade, porque era homem de confiança do rei. Chegava perto dele e o rei: fale. É o que vem agora? Não está vindo o profeta Samuel. O rei se apavorava, querido. Ele tremia na barriga, sabia que ali era um homem de Deus e quando falava se cumpria. Mas este rei chamado Saul vacilou muito, errou muito. Chegou um período que Deus não queria nem mais ter o contato com este homem. Mas dando continuidade no verso 4 do capítulo 8 de 1 Samuel, para que nós possamos entender a fala dos reis, então todos os anciões de Israel
se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que eles nos julgue, como tem em todas as nações. Está vendo, querido? O povo ali se reuniram para que Samuel, veja aí, olha a moral que Samuel tinha. Estava velho, andava bem, os filhos não andavam tão bem como Samuel. Então os anciões, os homens, vou assim dizer, de eminências, homens que eram separados, se reuniram e falaram: não, temos que levantar alguém que possa nós caminhar bem, andar bem, para que nós não viesse a tropeçar. E dando continuidade ao texto, no verso 6 em diante, porém, essa palavra apareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reinar sobre ele. Querido, esse pequeno texto aqui, ao qual eu li agora, se a gente analisar, Deus, ele deu a terra a um homem. O inimigo atuar na vida do homem, muitos não entendem isso. Só se o homem estiver a vida em pecado. Porque quem manda na vida do homem é o próprio Senhor. Então, se um homem der continuidade ao pecado ou brecha, o inimigo ele atua. Ele atua. Ele joga o lanço dardo inflamado dele para que você venha se cobalir, se entristecer, para que você venha retroceder ou até mesmo pecar. Mas para ele tocar em ti, se você tiver uma vida em comunhão com Deus, ele não pode tocar em ti. Agora ele toca sim, se Deus permitir. Amém, querido? Ou mesmo da vontade de Deus, porque tudo Deus segue na terra, querido. Quando o Senhor Jesus veio, que foi lá, pegou a chave da mão dele, ele para tocar num homem ou na mulher, ou num servo ou num serva do Senhor, ele tem que pedir a permissão ao Deus Todo-Poderoso. E se Deus falar ali, não, que é meu, pertence a mim, eu, Senhor, cuido, lapido, eu, Senhor, faço como quero. Aconteceu até no livro de Jó, que ele chegou a conversar com o Eterno e falar tudo que tem. Aí Deus vai lá, Deus permitiu, toque nele, isso, aquilo, mas não tire a vida dele. Analisamos o texto, querido, da Bíblia Sagrada. Muitos dão crédito ao inimigo, o inimigo faz isso, aquele só pode tocar se Deus permitir, querido. Agora, se a pessoa manter a vida em pecado, aí é diferente. Mas se tem uma comunhão, ele pode perguntar ao Eterno. Aí Deus pode permitir. Mas o bom que permite certas situações, mas para ver que você está firme nele. Mas Deus é contigo, querido. Interessante que Deus fala aqui. É o povo que está dizendo. Então faça o que o povo quer. Deus ele está dizendo assim, que na conjecturar, eu dei essa terra a este povo. Eu só falei para eles não tocar aqui, eles tocaram. Mas a terra, eu, o Senhor, deu, então crescer e multiplicar. Se a gente analisar, apareciam os animais no período de Adão, e Adão que botava o nome nos animais. Eita, ali é o cavalo. Eita, ali lá vai o leão. Ele começou a botar o nome nos animais, isso, aquilo, então, porque Deus abençoara a terra para o homem. Então o inimigo ele não pode nem atuar nesta terra. Ele só atua quando o homem vive uma vida de declínio, vive uma vida de... Mas quando está numa vida diante do Altíssimo, diante de Deus, Deus ele permite, querido, certas situações, mas a sua vida está no controle dele, querido. Estou correndo. Entendemos que aqui o Senhor disse
Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim mesmo rejeitaram, para que eu não reine ou reinar sobre ele. O próprio Senhor disse aqui: eu quero ser o rei desse povo. Mas o povo está dizendo que levante alguém. Levantaram a Saul. Sabemos o final da história. Depois Deus tinha que separar a navigação. Tinha ali, ó, o homem segundo ao seu coração na terra. Mas o povo queria. Querido, muitas das vezes é a escolha. O homem escolhe e depois vai ver as consequências. Não pergunta a Deus. Até então aqui perguntaram ao profeta do Senhor. E o profeta olhou assim: ó, não é legal. Analisou, viu, ficou com o coração ali apertado, triste. Profeta, comunhão com o Altíssimo. E foi lá e orou. Aí Deus respondeu: eles que querem. Eu quero ser o Senhor deles, quero ser o rei deles, quero conduzir o povo. Mas eles querem alguém que escolha. Alguém. E naqueles dias havia, querido, é interessante, que naqueles dias havia caimento, levantação, isso no período passando. Muitos reis se passaram. E nisso o povo escolhera. Voltei-se ao qual nós lemos aqui até o verso 7, e o Senhor falou: o povo quer? Então, deixa o povo escolher. Querido, se a gente observar, vamos abrir um parênteses aqui, o rei, ele dominava sobre tudo, querido. O rei, ele mandava, ele fazia o que bem entendia. Interessante que quando o rei, ele mandava um decreto, tinha que se cumprir, um rei na terra, tinha que se cumprir, querido. Muitos nos dias de hoje falam: o Senhor está mandando um decreto. Querido, decreto só vem de rei, só vem do rei. Tem que analisar isso aí. Se há decreto, então vem do Deus Todo-Poderoso. Agora, se não for, é complicado. E o terceiro reinado terreno, ele acaba. Os homens, eles fazem o que bem entende. Quando está com o bom que esse rei, ele tema ao Senhor. Como conhecemos o rei Ezequias, fazia ali bem, caminhava bem, tinha os seus pequenos demais, ele estava bem, querido. Ele estava bem com Deus. De repente, o Deus envia o profeta Isaías. O profeta vai lá, chega para ele: ó, arrume tua casa, que você vai partir para a glória. Vai chegar o rei do reis lá e vai viver bem. Aí foi rei. Ele foi, se inclinou a cabeça para a parede, chorando, triste. Falou: Senhor, andei nos teus caminhos. Vou conjecturar, deixa eu viver mais um pouquinho aqui na terra. Deixa eu usufruir um pouquinho do reinado. Deixa eu ficar um pouquinho bem. Aí Deus foi lá. Imagina, Isaías lá no meio do caminho e volta, ouvindo a voz do Senhor. Querido, que intimidade, que comunhão. E de repente ele volta. Ó, Deus te ouviu. Vai acrescentar mais 15 anos. Querido, Deus acrescentou mais 15 anos. O reinado desse homem foi pior. Não era melhor que ele tivesse ouvido, preparado ali? Ele estava bem, mas também, quem quer morrer? Ninguém quer, né? Mas ele estava bem. De repente ele começou a fazer coisas que perdeu. Ele perdeu. De repente veio um povo a presenteá-lo. O que ele fez? Abriu as portas onde estava o quê? Os tesouros. A música começou a mostrar. E o povo ali, ó. Opa, querido, aqui eu já abro um parente. Nem tudo você pode mostrar a alguém. Cuidado! E olha que foram presentear. Cuidado, Deus está falando. E o reinado acaba. O reinado acaba. O reinado terreno acaba. Observamos, como falamos no texto a qual nós lemos em Êxodo. Lá atrás o rei morreu, passou. Veio os filhos, morreu, passou. Se levantaram a Davi, também morreu. Se levantaram a Salomão, também morreu. O reinado deste passaram, Nabucodonosor reinou.
não sei quantas províncias, um homem construiu um império ímpar na terra. Deus honrou Nabucodonosor aí, ó. Que Deus deixou ele permitir até então o povo em declínio pecar. Nabucodonosor com seus soldados foi lá e fez o que tinha que fazer. O império era imenso, querido. O homem era muito rico, mas passou. Acabou-se o reinado de Nabucodonosor. Querido, neste momento agora, chama a atenção de todo, vou começar a pregar. A falar do Rei dos Reis, querido. O Messias. O Salvador, querido, o reinado não passa. Esse reinado não passa. Mas o reinado terreno ele passa. Como já falei, passaram muitos nesta terra. Fizeram o que tiveram que fazer os imperadores, os faraós, os reis. Estou falando dos reis, querido. Que fizeram o que tiveram que fazer. Muitos sofrem e vão sofrer a eternidade. Outros que se inclinaram para o Altíssimo estão bem, viveram bem, e ainda estão bem para a glória. Mas a dizer do Rei dos Reis, aonde o reinado não se finda, não se acaba, a Bíblia diz em Salmos 2, desculpa, o verso 1 ao 6, porque se amontinam as nações e os povos imaginam as coisas vãs. Os reis das terras, os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falara na sua ira e no seu furor, os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte, a Sião. Quem é o rei da terra que vai de encontro ao Rei dos Reis, querido? Qual é o maior império que pode atingir ou ferir o Rei dos Reis na glória? É interessante que o Senhor, quando ele veio na terra, o Senhor Jesus, que se esvaziou da sua glória, querido, não tem como comparar o céu. Nenhum olho viu, nenhum coração sentiu que está lá. Não tem como, querido. Muitos tentam imaginar isso, aquilo, e Deus só permitiu poucas visões. Ele queria entrar e não sair mais. Mas Deus permitiu pouca visão. Imagine o Eterno se esvaziar, ver e tal, como o homem falou: eu vou dar minha vida por amor a muitos. Querido, muitos andaram ali com o Senhor Jesus, não entenderam que ele era o próprio Rei dos Reis, o Senhor, o Rei da Glória, querido. Salmos 5, verso 2, diz assim: atendei a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Privilégio do homem hoje, o nosso, é quando nós se ajoelhamos e dizemos: Senhor, atende ao meu clamor, Rei meu, Deus meu. Querido, que privilégio do homem, da mulher na terra que está os olhos fitados em Cristo, querido, orando, pedindo, clamando para o próprio Rei Jesus. E Deus, interessante, o salmista, querido, nesse clamor, ele enche a boca e diz: Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Querido, é privilégio demais. É contar uma história, não a outra, mas o próprio Deus. É falar da sua vida, não a outra, mas o próprio Rei. E este Rei, querido, é perfeito, puro, santo. E detalhe, ele te ama de uma maneira ímpar. Não é um amor que se planta aí pela beirinha da raiz e joga fora, não, é na profunda raiz, querido, que para tirar não sai, só se o homem quiser. Salmos
Salmos 10, o verso 16, o eterno Rei, querido. O Senhor é o Rei eterno. Da sua terra serão derrasgados os gentios, aqueles que não acreditam que Ele é o eterno Rei. Ele é o eterno, querido. Ei, e Salmos 24, querido, o Rei da Glória. Aonde eu estava querendo chegar? Salmos 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou a quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, pura de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai as portas a vossas cabeças, levantai, vós, a entradas eternas, entrará o Rei da Glória, querido. Levantai as portas a vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, a entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Meu Deus, querido, Ele é o Rei da Glória. Levantai, olhai, Ele está vindo, Ele está raiando. Ele é o Rei da Glória que vai voltar, vai buscar a sua noiva, querido, separada, escolhida, ungida, lapidada, amada por Ele, o Rei da Glória. Aleluia. Queridos, é profundo demais. O Rei dos Reis, querido, qual é a herança? Qual o homem quer na terra que vai a ferrugem, a traça, tudo ali vai se acabar, querido. Mas aqueles que estão firmes em Cristo, aqueles que estão olhando para Cristo, esperando Ele voltar, não fitando nas coisas mudando a terreno, mas sim nas coisas espirituais. O Senhor, o Rei da Glória, Ele vai voltar e vai te buscar, querida. É forte demais, é profundo demais. Isaías capítulo 43, o verso 15 diz: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Aleluia. Glória a Deus, Ele é o Senhor, o vosso Senhor, o Santo, o guarda de Israel, aquele que vive e reina para todos sempre. Jeremias capítulo 10, o verso 7 diz: quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só te pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. Quem é semelhante a Ele? O Rei da Glória, não dá para comparar, querido. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é o Rei da Glória. Quem não temeria, querido? Qual é a fortuna da terra, a maior riqueza da terra? Os homens hoje fazem o que querem. Se acontecer um tsunami, acabou. Está ali aquela casa no alto do cume, linda, bela. Ele deve ficar lá em cima. Aqui não acontece nada comigo, querido. Um pássaro, uns pássaros, se Jesus quiser enviar, acaba com tudo. Mas quem é que vai ferir lá? Lá no alto, no sublime trono, lá no mar inacessível, lá onde está o eterno Rei da Glória, onde não pode ser ferido, machucado, onde ninguém pode tocar, ou detalhe, chegar lá para querer inflamar, não pode, não tem como entrar. Lá só entra puro, perfeito, aqueles que estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e vai ver o Rei da Glória. Aquele que vive, aquele que reina, é o princípio, o fim, o começo, o derradeiro, o alfa, o ômega, o príncipe da paz, o conselheiro maravilhoso, o Senhor, o Rei da
glória, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Aleluia. Jeremias capítulo 51 e o verso 57 diz assim: embriagarei os seus príncipes, e os seus magistrados, e os seus capitães, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não concordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Querido, é uma vergonha. Muitos ainda querem chegar e dizer que Jesus não é o Rei da glória, querido. É lindo demais, querido. Imagina aqueles que estão e aqueles que já partiram com ele. Querido, a conjecturar aqueles que já partiram. Imagine quando vê ele. Imagine quando avistar a ele. De repente Jesus o próprio chegar. Eu não sei que Deus envia anjos, isso, aquilo, mas tem homens na terra que pagaram preço ímpar, querido. E de repente vê o Raboni, o Rei. E quando o pensamento meu, o Rei, fala assim: tá vendo isso aqui? Tudo é teu. Agora veja o limite. Olha, se tem fim. E muitos ainda querem se inchar, se contaminar com as coisas terrenas, se vender. Querido, vale a pena. Em Apocalipse, capítulo 19, o verso 16. E na veste da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é este, o Rei da Glória? Quem é este, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Cristo, o nosso Senhor, o Salvador. Guarde essas palavras no seu coração, que o Senhor Jesus possa te abençoar. Neste dia poderosamente, querido, não há riqueza na terra a se comparar com a riqueza do céu, vale a pena. Viveremos para a eternidade de eternidade, vendo Ele, o mais desejado das nações, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele vai vir e vai buscar você e a mim, que está lutando, perseverando, buscando, caminhando na presença dEle. Fique firme com Ele, porque Ele é fiel na tua vida, amém? Fique na paz.